Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu queria, com a ajuda de Deus, continuar o assunto. Eu queria ler com os irmãos Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca água atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar, irmãos. Vamos ter mais uma palavrinha de oração. Senhor, nós queremos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome.
Nós lhe adoramos, nós temos razões intermináveis para lhe adorar. Obrigado porque numa manhã como essa o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor estabeleceu uma esperança, Senhor, a viva esperança para nós, esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós colocamos este tempo nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor derrame graça sobre nós nesta manhã, e que o Senhor fale aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a voz do Senhor. Derrame luz sobre nós, nos esclareça, nos ilumine. Senhor, em nome de Jesus, nos desperte do sono. Em nome de Jesus, nos dá ouvidos sensíveis, capazes de ouvir o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. E nos ajude a estar preparados para a Tua iminente volta. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, meus irmãos. Irmãos, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre alguns eventos relacionados à grande tribulação e à guerra do Armagedon. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre algumas questões relacionadas ainda à grande tribulação, tá? Nesse texto de Apocalipse capítulo 12, é um texto muito conhecido, muito falado, muito discutido entre os estudiosos de profecia e de escatologia. E esse texto, ele, como nós acabamos de ler, ele relata que ocorrerá um evento no céu. Isso aqui é um assunto que provavelmente acontecerá no mundo espiritual, tá? Também, no mundo espiritual também, tá? Então, João, o autor do livro de Apocalipse, ele teve essa visão, a visão de um grande dragão. Ele viu um sinal, né? João, ele usa sempre essa expressão, tanto no livro de Apocalipse como no Evangelho de João, ele usa essa expressão sinal. Tudo aquilo que é muito miraculoso, que é extraordinário, ele chama de sinal, né? O Evangelho de João, toda a narrativa do Evangelho de João é construído sobre os 7 sinais. E aqui em Apocalipse ele usa essa mesma expressão. Então ele também está dizendo aqui que ele viu-se um grande sinal, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A gente sabe, irmãos, que existem muitas divergências com respeito a quem seja essa mulher. Alguns irmãos têm acreditado que esta mulher seja a igreja. Essa mulher está com dores de parto. Alguns irmãos, os irmãos que creem no parcialismo, que creem que haverá 2 arrebatamentos, acreditam que esta mulher é a igreja. E essa mulher, ela está com dores de parto, ela acha-se grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, tá? E diante dessa mulher tem um outro sinal, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Nas cabeças 7 diademas. E o texto diz que esse dragão, ele arrasta, que a sua cauda arrasta a 1/3 das estrelas dos céus, e que ele lançou essas estrelas para a terra, tá? E aí o texto diz que esse dragão, ele se detém diante da mulher. Ele parece que não está muito preocupado com a mulher, ele está muito mais preocupado com o filho que essa mulher vai gerar. E aí o texto diz que ele se deteve diante dessa mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aí, o mais impressionante é o filho que essa mulher tem. O texto diz assim, ó, no verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmão, isso aqui é realmente um sinal extraordinário. Você já imaginou uma mulher parir um homem? Já imaginou isso? Porque essa mulher, ela não pare um bebezinho, ela pare um homem.
Imaginou a cena? Então, o texto diz que essa mulher, ela pariu um filho varão. E esse filho varão há de reger as nações com cetro de ferro, tá? E esse filho, depois que ele foi gerado, ele foi arrebatado para o trono de Deus. Então, os irmãos da escola parcialista acreditam que essa mulher é a igreja e que esse filho varão é uma safra de crentes vencedores que está sendo gerado agora. E que antes da grande tribulação começar, esse filho varão será arrebatado até o trono de Deus. Não é assim? Os parcialistas creem nisso, tá? Mas os pós-tribulacionistas, eles creem de outra forma. Acreditam que essa mulher seja a nação de Israel, porque no livro de Isaías o Senhor diz a Israel: eu sou o teu marido, e que esse filho varão é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando esse filho varão ele nasce, sim, o texto diz que o dragão está diante da mulher, aguardando este filho nascer, para que quando ele nascesse, esse dragão o devorasse. Irmão, quando nós olhamos toda a trajetória do povo de Israel até a vinda do Senhor Jesus, nós podemos de alguma maneira nas escrituras encontrar textos que nos dão bases sólidas para acreditar nisso, tá? A gente se lembra que quando o nosso Senhor o Senhor ainda lá no jardim do Éden, Adão e Eva teve 2 filhos, não foram? Caim e Abel. E antes disso, o Senhor tinha dito, né, para a mulher, para a serpente, né, a semente da mulher esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, muito provavelmente, essa serpente, ele ficou na expectativa, tentando descobrir quem seria essa semente da mulher. E ele aguardou, e aí a gente se lembra que os 2 filhos de Adão, um deles se tornou pastor e o outro se tornou lavrador. A gente se lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Deus havia sacrificado um animal e havia coberto a nudez de Adão e Eva com aquele animal. Aquilo ali é chamado por muitos irmãos de o proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é pregado, é ali no Éden. É quando Deus sacrifica aquele animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Sabe por quê, irmãos, que aquilo é o evangelho? Primeira vez que o evangelho é pregado? Porque o significado da palavra espiar, a palavra espiar significa cobrir. Então, quando Deus sacrificou aquele animal e usou as peles daquele animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, era como se Deus estivesse dizendo assim para Adão e Eva: Adão e Eva, no futuro, alguém inocente como esse animal, sem pecado, será sacrificado para cobrir os seus pecados e de toda a sua descendência. Então, os filhos deles, Abel e Caim, eles muito provavelmente foram ensinados pelos seus pais: olha, filhos, quando nós pecamos lá atrás contra o Senhor Deus, desobedecemos, o Senhor Deus entrou no jardim do Éden e sacrificou um animal e cobriu a nossa nudez com as peles daquele animal. Caim e Abel ouviram seus pais dizer isso. Caim e Abel foram evangelizados pelos seus pais. E aí, Abel, ele se tornou pastor de ovelhas numa época em que Deus não havia ainda autorizado o homem comer carne de animais. Ninguém podia comer carne ainda. Deus só autorizou o homem a comer carne depois do dilúvio de Noé. Então, até ali, o homem não podia comer carne dos animais. O homem era um herbívoro. E aí, Abel, ele criava aquelas ovelhas com um único propósito: de oferecer a Deus em sacrifício. E o texto diz que Abel ofereceu a Deus da gordura dos animais, e Deus se agradou tanto de Abel como de sua oferta. Ou seja, Abel, ele teve um coração correto, e ele obedeceu ao Senhor com base na sua revelação. Caim, por sua vez, parece que ele tentou disputar com seu irmão, e ele ofereceu a Deus do fruto da terra.
ele trouxe para Deus uma oferta de legumes, de frutas, de verduras. E Deus não se agradou, nem de Caim e nem da sua oferta. E ele ficou muito zangado com aquilo. E aí o texto diz que Caim matou seu irmão. E João vai nos dizer na sua epístola que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno. Então, muito provavelmente, Satanás, a serpente, ele fez os cálculos dele. Então, esse aí, se Deus ficou satisfeito com a oferta dele, então é ele que é a semente da mulher. Ele é filho de Eva, então deve ser ele. Então eu vou matar ele. Eu vou matar ele antes que ele esmague a minha cabeça. Só que ele estava redondamente enganado. Então, isso é um dos exemplos de que a serpente, ela está diante da mulher, aguardando este filho para lhe tragar. Aí mais tarde nós lembramos, passaram-se alguns séculos, o povo de Israel estava lá exilado no Egito, estavam no Egito, né? E foram escravizados no Egito. E aí quando chegaram no Egito, o faraó, quando ele viu que a população judia, hebreia, estava se tornando maior do que a população egípcia, ele disse às mulheres, as parteiras hebreias, assim: olha, quando as mulheres hebreias estiverem grávidas para dar à luz, tá? Que você vê que for menino, faça o quê? Mate. Se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Isso é mais um exemplo de que o dragão estava aguardando. Ele não sei, qualquer um desses meninos pode ser o Messias, pode ser a semente da mulher. E aí mais tarde a gente vai lembrar que no livro de Esther, aquele homem chamado Amã, que queria que Mordecai se curvasse diante dele, Mordecai não fazia aquilo, não se curvava diante dele. Então ele fez toda uma jogada política para exterminar com a raça judia. Mas aí o Senhor Deus, fez com que ele provasse do próprio veneno dele. Aquilo que ele tinha preparado para destruir Israel foi usado para destruir a ele mesmo e toda a casa dele. E mais tarde, já nos evangelhos, a gente se lembra que quando o nosso Senhor Jesus nasceu e os magos vieram do Oriente, muito provavelmente da Babilônia, eles vieram atrás do Senhor para adorá-lo, do rei dos judeus para adorá-lo, e eles procuraram o rei Herodes, dizendo: olha, nós vimos a estrela do Messias no Oriente, viemos para lhe adorar, o rei dos judeus. E aí o Herodes chamou eles à parte, né? Primeiro chamou os escribas, perguntou para eles onde é que o Messias haveria de nascer. Os escribas disseram a ele que o Messias haveria de nascer em Belém de Judá. E aí o Herodes disse assim para eles, chamou eles em particular, disse assim: olha, vão e descubram onde ele está, e quando vocês descobrirem, voltem e me avisem para que eu também possa ir adorá-lo. E aí a gente conhece a história, que os magos foram orientados por Deus a não voltar para Herodes. De madrugada eles montaram em seus camelos e voltaram para sua terra. Passou-se 2 anos desde que Herodes teve a última notícia do nascimento do Messias. E o que Herodes mandou fazer, irmão? O que Herodes mandou fazer? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então você repara que ao longo das escrituras, o dragão, ele está preocupado com o nascimento dessa criança. Ele vem tentando matar esta criança antes que essa criança esmagasse a sua cabeça. Então aqui em Apocalipse capítulo 12, o texto diz que esse dragão, ele arrasta em sua cauda a terça parte das estrelas dos céus, as quais eles lançou para a terra. Nós sabemos que esse texto se refere àquela grande rebelião que Lúcifer fez lá nos ares contra o Senhor. Lá no livro de Ezequiel, o texto diz que ele diz que subiria no monte da congregação e da banda do norte se assentaria, né? Ele subiria acima das mais altas estrelas e ele seria semelhante ao Altíssimo. Ele disse isso. E o Senhor julga ele, derrubando ele para baixo. Ele é lançado de lá do terceiro céu para o primeiro céu. Então
quando nós lemos as Escrituras e vemos a forma como Deus vai lidar com Satanás, Deus está julgando Satanás em fases. Não sei se eu posso dizer que são instâncias do julgamento do Senhor para Satanás, mas primeiro ele é lançado do terceiro céu para o primeiro, tá? E hoje ele é, né, o príncipe das potestades do ar. Ele está nos ares. E o texto está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 12 que no futuro, Satanás, ele será lançado dessa posição dele nos ares aqui para a terra. Ele vai ser lançado para aqui para a terra. Ele vai ficar aqui na terra. Já imaginou? E aí você vai ver que mais tarde o texto vai dizer, no final da grande tribulação, antes do milênio começar, ele vai ser lançado da terra para o abismo. E ele ficará preso no abismo por 1000 anos. E depois que ele for terminar, o milênio estiver para terminar, aí o texto diz que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí ele vai reunir de novo as nações, tá? Ele vai usar lá uma nação que a Bíblia chama lá de Gog e Magog, que muito provavelmente se refere à Rússia. E ele vai de novo querer desencadear uma nova guerra mundial contra Israel, a última guerra mundial. E aí o texto diz, né, que ele vai conseguir reunir um exército que é tão numeroso como a areia da praia que está no mar. E aí o texto diz que cairá fogo do céu, queimará esse exército, e o dragão ele será lançado definitivamente no lago de fogo. Então ele tem o juízo do Senhor contra Satanás. Ele tem estágios: do terceiro céu para o primeiro, do primeiro céu para a terra, da terra para o abismo, do abismo para o lago do fogo, definitivamente para o lago de fogo. Então, irmãos, o texto diz que essa mulher ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Nós sabemos que esse texto, esse período de 1260 dias, são os 3 anos e meio da grande tribulação. Período da grande tribulação, tá? Aí o texto continua e diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu, se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E ouviu-se grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, irmãos, Satanás ele vai ser lançado para a terra. Agora, no verso 12, o texto diz assim, ó: por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, o diabo agora ele está aqui na terra, está vendo? Ele estava nos ares, agora ele está aqui na terra. E o Senhor, ele aqui está advertindo as nações: ai da terra e do mar. Irmão, quando a Bíblia fala esse ai, é porque o negócio é sério. Quando a Bíblia diz fala esse ai de Deus, o negócio é sério. Então quando o Senhor diz assim: ai da terra e do mar, dos que nele habitam, porque o diabo foi lançado até vós, está cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando o diabo vier para este mundo, o que é que vai acontecer com este mundo? Nós sabemos que o diabo já está influenciando este mundo. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele é o que debilita as nações. Então tudo que a gente está vendo hoje no mundo de corrupção moral, a degeneração moral do mundo, a corrupção moral dos governos, das instituições, tudo isso tem como mentor Satanás. Como diz o irmão Otmani naquele livro Não Ameis o Mundo, tem um capítulo daquele livro que o nome do capítulo é Uma Mente por Trás do Sistema. Então Satanás, irmãos, ele é o mentor deste mundo tenebroso. Ele está por trás de tudo isso que você está vendo hoje. Tudo que você vê contra o Senhor desse mundo hoje, Satanás está por trás. Se você estudar a história das revoluções, a Revolução Francesa, parece uma coisa linda, né? A mente de Satanás estava por trás daquela revolução. Quando você vê a história da Revolução Islâmica lá no Irã,
A revolução comunista em Cuba, na China, em todos os lugares do mundo onde ocorreram revoluções, você vai perceber que o alvo dessas revoluções era um só, era o Senhor. Era o Senhor. Você pode ver que em todas essas revoluções, os mentores, os instrumentos dessa revolução estavam todos tendo como objetivo destruir a igreja, sufocar o evangelho. Pode estudar que você vai ver que é isso mesmo. Então tem uma mente satânica por trás dessas revoluções, o liberalismo moral, tudo isso, a mente de Satanás está por trás disso. Então ele aqui é lançado para a terra, e uma vez que ele é lançado para a terra, agora vão acontecer coisas terríveis. Em Apocalipse capítulo 13, quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, coisas terríveis vão acontecer agora, porque o mundo agora não haverá apenas uma corrupção moral, como já tem havido. Que vai haver agora, uma vez que Satanás é lançado para a terra, o mundo agora será induzido a prestar ao diabo um culto satânico. O mundo agora vai adorar Satanás. O mundo agora se torna um lugar de adoração de Satanás. Apocalipse capítulo 13, irmão, leia comigo, Apocalipse 13. Preste atenção que nesse texto aqui, Satanás ele já está lançado aqui na terra. Apocalipse 13, verso 1 diz assim. Aí no capítulo 12, último versículo, vamos ler os dois últimos versículos. Apocalipse 12, a gente inicia o 13. Apocalipse 12, versículos 17 e 18. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tá? Existem esse texto, essas duas. Quando o texto fala assim, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? É a nação de Israel. São judeus. Eles ainda estão ainda presos à lei, né? Ao judaísmo, né? Então esse texto está dizendo que o dragão ele vai sair a perseguir esses dois grupos: os que guardam os mandamentos de Deus, que é a nação de Israel, e os que têm o testemunho de Jesus, que é a igreja. E aí o texto continua, capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Obrigado. Verso 5, foi-lhe dado uma boca. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada é necessário, que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmão, repare uma coisa. Aqui o dragão foi lançado para a terra, tá? E aí o texto diz que ele pôs o seu pé sobre a areia do mar.
Quando ele fez isso, que ele foi lançado para a terra e pôs o seu pé sobre a areia do mar, que alguns irmãos acreditam que seja um mar aqui, seja um mar Mediterrâneo, ele invocou um espírito satânico. Porque aí no versículo 1 diz assim, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, muito provavelmente um homem será possuído por esse espírito aqui, um espírito satânico. O dragão invocou esse espírito entrou num homem, o dragão deu autoridade a este homem, tá? E aí no verso 3 diz assim, ó, preste atenção: vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que é que vai acontecer aqui? Como o diabo ele é o opositor de Deus, ele é o inimigo, ele é também um imitador do Senhor. Ele vai tentar imitar o Senhor, e ele vai tentar criar aqui como se fosse uma trindade satânica, com um dragão fazendo oposição ao Deus Pai, um anticristo fazendo oposição ao Senhor Jesus Cristo, e o falso profeta fazendo oposição ao Espírito Santo. Então aqui está dizendo que esse homem, essa besta, ele foi ferido de morte, uma de suas cabeças. Vi uma de suas cabeças como que golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, é como se fosse isso aqui, como se fosse uma ressurreição, uma falsa ressurreição. E aí as pessoas do mundo, né, as nações vão ficar maravilhadas com aquilo, vão ficar pasmadas, impressionadas, embasbacadas, porque o dragão conseguiu fazer com que aquele homem que estava morto voltasse a viver. Aí o mundo ficou maravilhado com aquilo. E aí quando chega no versículo 4, acontece aqui algo muito sério com a humanidade. Muito sério. A humanidade ficou tão impressionada com aquela falsa ressurreição, que a humanidade agora começa a adorar Satanás. O versículo 4 diz assim, ó: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Estão vendo? O mundo aqui começa uma adoração satânica. As nações agora vão começar a adorar a Satanás, vão começar a adorar o anticristo. Muito provavelmente será uma figura política, tá? E aí quando chega no verso 5, diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Irmão, no livro de Daniel, se não me engano, no capítulo 7, diz que o anticristo, ele vai dizer coisas estrondosas, ele vai fazer coisas que vai impressionar a humanidade. Deixa eu ver se eu acho esse texto rapidinho. Se não me engano está em Daniel capítulo 7, versículo Daniel 7, 25, né, Robert? Vamos lá, irmão. Daniel 7, 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 24. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Mas o texto, Robert, não é exatamente isso. Não é o 21 não, minha irmã. É um texto que diz que ele falará coisas estrondosas. Algum irmão achar aí, depois a gente
a gente vê esse texto, mas é só para ficar bem enfático que quando esse homem ele recebe esta boca, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu sua boca em blasfêmias, ou seja, o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Fale, Jaime. É o 7 verso 8, né? Daniel 7 verso 8. Daniel 7 verso 8. Estando eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos como da cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Acho que não é esse também não, Jaime. Mas é o 11:36. O Luciano falou ali o 11:36. Este rei, acho que é esse aqui. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. É esse texto. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito pelos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E com o auxílio de um Deus estranho, tá vendo? E com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-se-lhe-á a honra, falo-ás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra com prêmio. Então, irmão, é esse texto aqui mesmo. Então esse homem, ele será um político, tá? Ele será um político, ele falará coisas que as pessoas ficaram impressionadas. O seu discurso, ele muito provavelmente será um homem muito eloquente. Vai falar coisas do ponto de vista econômico, filosófico, científico. Vai trazer soluções para os problemas da humanidade, os problemas sociais, os problemas geopolíticos, os problemas econômicos, os problemas de segurança, os problemas climáticos. Ele vai falar coisas estrondosas. Esse homem certamente, como o texto diz, estará possuído por espíritos satânicos, tá? E movido por esse espírito, ele vai falar essas coisas, tá? E aí a terra vai aplaudir esse homem e vai adorar esse homem como Deus, tá? E o mundo entrará agora, talvez, no que a gente pode chamar do estágio mais profundo da queda da humanidade. Eu acho que não haverá um outro momento da história da humanidade em que a humanidade estará tão caída quanto o que estará acontecendo nesses dias, quando a humanidade estará se voltando para adorar como Deus o inimigo do próprio Deus, Satanás, tá? E aí, irmãos, o que acontece? O texto diz o seguinte, versículo 11, Apocalipse capítulo 13, verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exercendo toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e a sua besta e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres e os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmão, um segundo espírito satânico é invocado pelo dragão. E esse espírito agora vai entrar num outro homem, que é o falso profeta. Tá? Porque repare que no verso 11 diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Tá vendo? Eu me lembro que o irmão Gino, anos atrás, ele falou que essa besta, ela vai ter 2 chifres, parecendo um cordeiro, porque muito provavelmente ela vai ter alguma característica de cristianismo. Porque nós sabemos que o cordeiro é um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz lá no livro de Mateus capítulo 24 que, se possível, a besta enganará os próprios eleitos. Então ela vai ter alguma coisa que os cristãos vão dizer assim: não, essa pessoa é de Deus. Só que não vai ser de Deus. Ele tem uma aparência como de cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ele não fala como um cordeiro, ele não tem uma fala mansa. Então, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ele tem a mesma influência que a primeira besta tem sobre o mundo. A primeira besta aqui tem uma influência política. Esse aqui também tem. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os seus habitantes adorem a primeira besta. Esse aqui, que é o falso profeta, ele induz as nações a adorar aquela primeira besta, aquela que estava com uma ferida mortal e foi curada. Da mesma forma, irmão, que o Espírito Santo nos leva a adorar o Senhor Jesus, não é assim? O Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo é que nos leva a adorar o Senhor. Aqui, essa segunda besta, que é o falso profeta, que faz uma oposição à pessoa do Espírito Santo, ele vai induzir as nações a adorar o anticristo, a primeira besta. E aí o texto continua e diz assim, ó, verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Tá vendo? Esse aqui ele vai ter uma característica, o primeiro tem uma característica política, esse tem uma característica religiosa. Ele opera sinais, ele opera coisas extraordinárias. No livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e agora sabeis o que o detém. Segundo Tessalonicenses 2, verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Irmão, o que vai estar acontecendo aqui? O mundo neste momento estará sob juízo de Deus. Aqui o texto está dizendo,
no versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmão, as pessoas que passaram esses 2000 anos rejeitando o Evangelho, rejeitando o Senhor Jesus, os mais diversos argumentos. Quando você prega o Evangelho, as pessoas têm os mais diversos argumentos, né? As pessoas vão querer pegar os erros da igreja, os erros, as falhas dos cristãos, e vão se apegar a isso para dizer não para Jesus. E aí, o apóstolo Paulo está dizendo que esses espíritos satânicos, esse espírito satânico, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados os que não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que seria essa injustiça aqui? Hoje, quando nós cristãos falamos qualquer coisa do ponto de vista moral, que diz assim, isso aí, amigo, isso aí está errado, isso está contra a palavra de Deus, as pessoas se levantam, não é assim? Furiosamente, e dizem que a sua Bíblia é um livro atrasado, a sua Bíblia é um livro antiquado, a sua Bíblia é um livro retrógrado. Alguns que se dizem até cristãos vão dizer que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado. A Bíblia precisa ser atualizada, porque se a Bíblia não for atualizada, ela não vai conseguir se adaptar aos tempos modernos, aos padrões morais do homem moderno. E quais são os padrões morais do homem moderno? Os padrões morais do homem moderno é sem moral. Então Paulo está dizendo que essas pessoas não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitaram-se com uma injustiça. Injustiça aqui, irmão, entenda, com todo e qualquer tipo de conceito que se opõe à palavra de Deus, se opõe aos seus princípios eternos, à sua palavra eterna. Deus é quem criou a família, irmão, não foi ideia do homem, viu, irmão? A família foi Deus quem criou. Então ninguém pode vir aqui dizer que não, a família não é só um homem, uma mulher e um menininho, não. 2 homens também constituem uma família, 2 mulheres constituem a família. Biblicamente não constitui. Hoje já se fala de um homem casado com 2 mulheres, ou uma mulher casada com 2 homens. Dizem que isso é família. E se você disser alguma coisa, você pode responder criminalmente. Se o que eu estou dizendo aqui chegar nos ouvidos de alguns aí, eles vão até querer me processar. Você tem que responder judicialmente, porque o que você está falando é crime. É crime de homofobia, é crime de transfobia, é crime de tanta fobia, né, irmão? É um alfabeto, né, Aurélio? Então, irmão, essas pessoas são o que Paulo está dizendo aqui, que se deleitaram com a injustiça. É disso aqui que Paulo está falando. O mundo hoje está vivendo isso. O mundo hoje entende que isso, que a verdade, o errado é que é certo, e que o que é certo é que está errado. A palavra de Deus, o mundo vai dizer que está errado, que está errada. A palavra de Deus não está errada, irmão. A palavra de Deus está certa. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É isso que a palavra de Deus diz. Então, irmão, se for necessário a gente ir para a cadeia algemado por dizer a verdade, nós temos que estar prontos, viu, irmão? Temos que estar prontos, viu? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pastor na Inglaterra, que porque ele falou o que eu estou falando aqui, ele saiu do local de reuniões algemado, foi para a cadeia, porque ele falou que casamento gay é pecado. Então é isso aqui que Paulo está dizendo. Deus enviará, e isso é um juízo do Senhor para a humanidade, o espírito do erro, para darem crédito à mentira. Deus enviará como um juízo, eles vão acreditar nisso. Os olhos dessas pessoas vai ser vendados. Você imagina que coisa? O Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E as pessoas, elas vão resistir ao Espírito Santo,
vão rejeitar o Espírito Santo, vão rejeitar a palavra de Deus, e aí Deus agora vai permitir que seja enviado o espírito do erro, para que essas pessoas deem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Imagine, irmão, essas pessoas vão darem crédito à mentira, vão viver de acordo com esta mentira, e um dia o Senhor Jesus se sentará num grande trono branco para pedir a essas pessoas contas da maneira como eles viveram, e por eles terem rejeitado o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador. Eu não me lembro o nome do irmão, mas teve um irmão que disse assim: se a humanidade soubesse do juízo que está por vir, eles correriam e se abrigariam em Jesus. A humanidade não tem ideia do que está por vir, irmãos. Os homens estão brincando com Deus, os homens estão achando que Deus é qualquer um. Deus não é qualquer um, irmão. Deus é um Deus santo, Ele está sentado num trono de glória. Ele é o Deus eterno, Ele existe desde sempre. Ele é o onipotente, Ele é o onipresente, Ele é o autor da vida. A humanidade está tentando reduzir Deus, colocar Deus do tamanho de nós, diminuir, reduzir o Senhor às nossas proporções, mas a humanidade está enganada. Então, irmãos, voltando aqui para Apocalipse capítulo 13, ele continua e diz assim: versículo 14, Apocalipse 13, verso 14: seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Lembra naquele texto de Mateus 24 que nós lemos, se não me engano, na semana passada, em que disse o Senhor Jesus assim: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque serão dias de grande tribulação. Está falando exatamente disso aqui. Essa besta aqui, a segunda besta, vai mandar colocar uma imagem no santo lugar, lá no templo de Israel. Eles vão construir o templo, vão colocar uma imagem da besta lá no templo, e essa besta, a segunda, que será uma figura política, uma figura religiosa, um líder religioso, ele vai induzir as nações a adorar a imagem da besta, lá dentro do templo de Salomão. Mas ele não vai fazer somente isso. Ele vai criar um sistema econômico em que todas as pessoas que adotarem esse sistema estarão automaticamente adorando a besta. Aí o texto diz assim, no versículo 16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Irmão, nós estamos vendo agora que os governos do mundo agora estão todos agora querendo digitalizar suas moedas. Aqui no Brasil, como que é o nome? É Drex, né? É Drex? Drex, né? Vai ser o real digital, não é isso? Então, daqui a algum tempo, esse dinheiro em espécie, ele vai ser tirado de circulação. Os governos não querem mais dinheiro em espécie. Sabe por quê, irmão? É caro para os governos imprimir papel moeda. Todos os anos o governo queima bilhões de reais de cédulas rasuradas, riscadas, rasgadas. E o dinheiro digital, ele é muito mais barato de ser produzido e ainda tem uma vantagem: muito dificilmente alguém vai conseguir sonegar imposto com moedas digitais. Essa moeda, o Drex, o real digital,
quando ele começar a circular, o que vai acontecer? Ele vai deixar um rastro onde ele passar, certo? O governo vai saber se, por exemplo, você recebeu um salário lá na sua conta. Você recebeu um salário lá em Drex. E aí você vai lá na feira e você faz uma compra. E aí o feirante é um usuário de droga. A pessoa que te vendeu lá a fruta, ele é um usuário de droga. Ele aí vai lá na boca de fumo comprar droga. E aí a pessoa vendeu a droga para ele. E a pessoa que vendeu a droga para ele vai no fornecedor dele, o narcotraficante. Ou seja, o governo vai conseguir rastrear todo o caminho que o dinheiro vai fazer desde quando ele sair da sua conta. O governo vai conseguir fazer isso. Hoje, com o dinheiro, papel, moeda, você ainda consegue, alguns comerciantes ainda conseguem sonegar o imposto, né? Quando você vai em algum supermercado que tem lá uma calculadorazinha ali. Irmão, você quer ver uma coisa? Alguém consegue sonegar impostos de uma compra feita no cartão de crédito? Não consegue. O governo sabe que quando você faz uma compra no cartão de crédito é melhor para o governo, porque a pessoa, o comerciante, não vai conseguir sonegar aquele imposto daquela transação comercial. Então o que eles querem fazer? Eles querem digitalizar o padrão monetário. Hoje nós estamos falando disso, né? Hoje só se fala disso. Eu estava agora de manhã, eu fui no supermercado antes de vir aqui para a reunião, e aí, irmão, é difícil hoje você usar dinheiro. Hoje no máximo você usa um cartão de débito ou de crédito ou Pix. A coisa mais difícil hoje é você pegar em dinheiro. E as transações via Pix se tornaram o maior tipo de transação financeira do Brasil. Mais de 80% das pessoas que compram qualquer coisa hoje, um picolé, você compra na rua, uma água mineral nesse calorzão, é via Pix. Hein? O picolé, né? Tudo hoje é via Pix. Então, o que é que está acontecendo agora? Irmão, tudo isso que está acontecendo é a pavimentação do caminho para que essa profecia aqui se cumpra, irmãos. O anticristo, ele será uma autoridade mundial. Ele vai criar um sistema financeiro mundial. E ele vai criar um sistema que as escrituras dizem que as pessoas terão de colocar alguma coisa na sua mão direita ou na sua testa, onde ninguém poderá comprar ou vender que não adotar esse dispositivo na sua mão direita ou na sua testa. E aí o texto é bem abrangente, o texto diz assim: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Nós estamos vivendo, irmãos, os dias em que isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Tem um texto que lá em Mateus capítulo 25, em que o Senhor Jesus, eu não sei se vai dar para falar dele por causa do tempo, irmão, mas em Mateus 25, o Senhor Jesus, ele conta uma situação, né? Mateus 25, ele diz assim, Mateus 25, verso 31, Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem e se assentar no trono da sua glória, ele se assentará no seu... quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos ovelhas. Você conhece esse texto, né? Você lembra desse texto? Que o Senhor Jesus, quando vier, tá? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Jesus está dizendo que ele virá e ele se sentará num trono. E ele vai reunir diante de si as nações. As nações. Muitas pessoas, quando lê esse texto, fazem uma confusão, achando que aqui é a igreja que foi reunida. Não é a igreja, irmão. O texto é claro. Quando vier o Filho do Homem, e todos os anjos com ele, então ele se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritas ovelhas.
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Muitos dizem, mas aqui, irmão, esse aqui não são os crentes, irmão, que são colocados à direita. Não, irmão, não são os crentes. Aí ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era forasteiro e me hospedaram, estava nu e me vestiram, estive enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então perguntarão essas pessoas, os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber, te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei responderá, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, agora ele se refere à igreja, a mim o fizeste. O que vai acontecer aqui? Quando o sistema da besta foi instaurado no mundo, e você só puder comprar ou vender quem tiver um número, os crentes vão dizer assim: não vou adotar, não vou colocar o número da besta. E aí o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência para a vida dessa pessoa? Ele não vai poder na Coelba pagar a luz dele, não vai poder na Embasa pagar a sua água, não vai poder pagar a sua internet, ele não vai poder no açougue comprar sua carne, ele não vai poder ir no mercado fazer suas compras, ele não vai poder nem comprar e nem vender. Se ele vende ainda alguma coisa, não vai poder vender. Se é um comerciante, você não vai poder vender, porque o mundo agora estará sendo controlado, as finanças do mundo agora estarão sendo controladas pelo anticristo, e esse número 666 é o número dos que o adoram. Os crentes vão dizer: não vou colocar. Aí os crentes vão passar por maus bocados, não vão poder comprar seus alimentos, não vão poder pagar aos seus fornecedores de energia, de água, de internet. Mas aí o texto diz que algumas pessoas vão ajudar os crentes. Algumas pessoas vão ajudar os crentes. Que o Senhor, quando voltar e se sentar no trono e reunir as nações para julgar as nações, Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vai colocar as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Vai dizer assim para eles: olha, venha benditos de meu pai, e entre na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque quando eu estava com fome, vocês me alimentaram, quando eu estava com sede, me deram de beber, quando eu estava preso, vocês me visitaram. Aí eu vou dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos irmãos, a igreja, a mim vocês o fizeram. Essas pessoas que vão ajudar os cristãos, irmão, são pessoas que não são cristãos, mas são pessoas que vão ajudar os cristãos. Mas por que essas pessoas vão ajudar os crentes? O que vai passar na cabeça dessas pessoas para ajudar os crentes? Está lá em Apocalipse capítulo 14. Abra comigo Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 é o capítulo seguinte após Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 é quando o falso profeta instaura o sistema da besta, do 666. No capítulo 14, Deus reage. Deus não fica parado, Ele não fica passivo vendo o diabo fazendo o que Ele quer com a humanidade, com a sua criação. E Deus reage. Aí Ele diz o seguinte, vamos ler aqui Apocalipse 14, o capítulo seguinte ao capítulo 13, assim: olhei, não, vamos ler a partir do verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações
do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado se mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Irmão, quando o anticristo ele estiver exigindo que a humanidade adore a ele, Deus vai fazer com que um evangelho eterno seja pregado à humanidade. Aqui está dizendo, ó irmão, o texto está dizendo assim, ó, no verso 6, um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. É como se Deus estivesse dizendo assim para a humanidade: olha, o diabo está induzindo vocês a adorar a ele, mas eu estou dizendo a vocês: não adorem o anticristo e nem temam a ele, temam a Deus e dê-lhe a glória. É isso que o evangelho eterno diz: temei a Deus e dá-lhe glória, não temam o anticristo. Então muitas pessoas vão ouvir isso. A Bíblia diz que é um anjo, a palavra anjo significa um mensageiro. Não sabemos como de fato, não podemos precisar como isso vai acontecer. O fato é que esse evangelho eterno será pregado no meio da grande tribulação, e pessoas vão dizer assim: não, eu não vou adotar o número da besta, e eu quero ficar de fora disso, vou ficar fora do sistema. Você sabe o que é que acontece hoje? Vocês já ouviram falar sobre comunidades de autossubsistência? Vocês já ouviram falar disso? De pessoas que vivem no campo, pessoas que têm uma mentalidade de ativista da proteção do meio ambiente. Diz assim: olha, o sistema capitalista destrói tudo, derruba as árvores, polui as fontes das águas, polui o solo, polui a atmosfera. Então nós vamos viver de uma forma simples, numa comunidade, tá? Onde nós não vamos usar dinheiro. Isso já existe, viu, irmãos? Existe aqui na América do Sul, existe aqui nas Américas, existe na Europa, existe na Ásia, tá? As pessoas vivem assim, aquelas comunidades. O que eles comem é o que eles mesmos plantam. A água que eles bebem é a água que eles cavam dos seus poços artesianos. As roupas que eles vestem, as roupas que eles mesmos produzem. O pão que eles fazem, eles mesmos fazem ali. Os pão que eles comem, eles mesmos fazem. E essas pessoas, eles fazem trocas. Aquele modo antes do sistema comercial que a gente conhece hoje, chamado de escambo, aquele modo de obter as coisas por meio da troca. Essas pessoas, elas já estão vivendo desta forma. Então, muito provavelmente, nesta época, essas comunidades que já existem no mundo hoje, elas estão crescendo. Depois pesquise isso que você vai ver. Pessoas que vivem no campo, vivem de forma simples. Essas comunidades estão crescendo. Muito provavelmente serão pessoas deste tipo, que vivem desta forma, que irá socorrer os cristãos na tribulação. Quando os cristãos estiverem fugindo de uma cidade para outra, elas vão ser acolhidos por essas pessoas. Quando os cristãos estiverem com fome, porque não tem como comprar comida, porque ele está impedido de comprar ou vender, porque ele não adotou o número da besta, essa pessoa que produz lá uma manga no seu quintal, uma jaca, um abacate, vai socorrer aquele cristão que está com fome. A pessoa está lá morrendo de sede, mas ele não pode comprar uma água mineral. Ele não pode comprar. Aí aquela pessoa pega: não, rapaz, eu tenho água, não é mineral não, mas é aqui da minha fonte, aqui do meu poço artesiano, é uma água pura, água limpa, você quer um copo? E ele vai ajudar aquele cristão.
quando o Senhor Jesus voltar, que ele se sentar no trono da sua glória e ele começar a julgar as nações, ele vai dizer a essas pessoas: vinde benditos de meu Pai, e entrar na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, com sede me deram de beber, estive preso e vocês foram me ver, estive doente, me visitaram. Vão dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E aí o Senhor vai dizer: quando vocês fizeram aos meus irmãos, a mim vocês o fizeram. É aquele mesmo princípio. Quando Paulo estava perseguindo a igreja lá em Atos, que o Senhor aparece para Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha para o Senhor e diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas entra na cidade que lhe dirão o que te convém fazer. Então naquele dia Paulo entendeu que quando ele tocava no corpo de Cristo, ele tocava no próprio Cristo. Então essas pessoas na tribulação, quando eles socorrerem o corpo de Cristo, eles estarão socorrendo o próprio Cristo. Então o que vai acontecer com essas pessoas? Porque o que vai acontecer? Essas pessoas, elas estarão na Nova Jerusalém juntamente com a igreja? Eles vão entrar conosco? Não, com eles vai acontecer alguma coisa diferente. Vai acontecer com eles uma coisa diferente. Quando você lê o livro de Apocalipse, lá os últimos capítulos de Apocalipse, já no estado eterno, lá em Apocalipse, no capítulo 22, já no finzinho, no último livro da Bíblia, diz assim o texto, Apocalipse 22, verso 1: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Isso aqui já é o estado eterno, irmão. Aqui já é a Nova Jerusalém, aqui já não é mais o milênio, aqui já é a eternidade. Aqui nós já estamos vivendo plenamente a eternidade. Aqui nós já estamos glorificados. Aqui nós já estamos olhando o Senhor, Deus Pai e Deus Filho sentado no seu trono. Estamos aqui agora habitando em mansões de ouro, como a palavra de Deus diz. Existe uma discussão: não, mas isso aqui é uma alegoria. Enfim, não vamos discutir isso agora. Mas aqui já estaremos vivendo o estado eterno. Mas diz o texto aqui que a árvore da vida, que as folhas da árvore da vida será para a cura das nações. Mas como assim das nações? Mas aqui já não é o estado eterno? Sim. Mas e quem são essas pessoas que vão precisar de cura? Nós estaremos num corpo glorioso, sim. Nós, cristãos, que estivermos dentro da Nova Jerusalém, estaremos num corpo glorioso, porque Paulo diz que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Então quando isso acontecer, irmão, isso aqui eu vou jogar no mato. Eu, Luciano, Pinho, todo mundo que usa óculos vai jogar no mato. Não é isso? Nós teremos um corpo glorioso. O óculos, viu, irmão? A gente vai jogar fora. Tudo aquilo que o remédio de pressão, o remédio do colesterol, do diabetes, vai jogar tudo no mato. A cadeira de roda aqui de irmã Cleusa vai jogar no mato, né, irmã Cleusa? E vai entrar correndo pelaquela cidade gloriosa. Meu Deus, que dia será esse, irmão? Que dia, o dia eterno, o dia perfeito, como diz nos provérbios, né? Então essas pessoas, irmãos, que vão colher as folhas da árvore, são essas pessoas que ajudaram os cristãos. O Senhor vai dar a essas pessoas o direito de viver para sempre, não da mesma forma que nós, não pela vida gloriosa, ressurreta do Senhor Jesus. Eles vão ter que ir lá na Jerusalém, e vai ser dado a eles o direito de colher das folhas da árvore. E eles vão curando as suas enfermidades, tomando um chá com aquelas folhas, e eles vão viver para sempre desta forma. Por isso que o Senhor está dizendo aqui: vinde benditos e entrar na posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. Eles não vão estar dentro da Nova Jerusalém como nós. Provavelmente, não sei se eles vão ter o direito de ver
o Senhor sentado no trono como nós, mas eles vão viver eternamente em nações ao redor da Nova Jerusalém. Então, irmãos, esse texto de Mateus capítulo 25, esse texto de Mateus capítulo 25 está falando disso, de pessoas que vão ajudar os cristãos na tribulação. Agora, haverá pessoas também que não vão ajudar os cristãos na tribulação, que vai ver os cristãos perecendo, passando por muitas dificuldades. Ele vai ter como ajudar aquelas pessoas, mas ele não vai ajudar. Não vai ajudar. Então o Senhor vai dizer-se para eles: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estive preso e não foram me ver, estive enfermo e não me visitaram. Eu vou dizer: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação? Quando vocês e não te ajudamos, quando vocês deixaram de fazer a cada um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês deixaram de fazer. E essas pessoas irão para o fogo eterno, como diz aqui na palavra. Certo? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo, dias preocupantes. Eu não sei se os irmãos viram essa semana que o chanceler alemão Olaf Scholz, ele deu uma entrevista. Ele está sendo pressionado pelos britânicos para enviar um míssil que atinge alvos a mais de 500 quilômetros de distância. A Alemanha tem esse míssil, uma tecnologia, e ele não quer enviar. E aí, quando ele foi perguntado as razões pelas quais ele não envia o míssil, não manda o míssil para que os ucranianos possam se defender dos russos, e ele falou assim: se eu mandar o míssil, eu tenho que mandar os soldados alemães para lá operar o míssil, porque já tem soldados franceses e soldados ingleses lá operando na Ucrânia. Quer dizer, ele falou sem pensar. Em outras palavras, ele estava dizendo que os países da OTAN já estão operando no território ucraniano contra a Rússia. E a Rússia já disse, né? Se eles enviarem soldados para a Ucrânia, as palavras do Vladimir Putin essa semana, será o fim da civilização. Ele usou essa expressão. Porque você sabe, irmãos, que o mundo muito provavelmente não sobreviverá a uma guerra nuclear. Você sabe que o arsenal nuclear da Rússia e dos Estados Unidos, somente esses dois, é suficiente para destruir o planeta Terra 27 vezes. Então, todo mundo teme uma guerra nuclear. Você sabe que quando uma bomba nuclear é lançada num determinado país, além dele matar milhões de pessoas, o solo daquele país, ele vai ficar contaminado por séculos. Vai ficar ali 500 anos sem poder plantar nada, sem poder morar naquele lugar. É a destruição daquele país ali, das árvores, da água, o solo, tudo fica inutilizado por pelo menos meio milênio, 500 anos. Por exemplo, lá na Ucrânia, onde teve aquele acidente radioativo de Chernobyl. Chernobyl hoje é uma cidade fantasma. Existem imagens de animais lá em Chernobyl que nascem com deformações congênitas, animais com duas caras, duas faces, com 3 pernas. No Japão, até os dias de hoje, nascem crianças com deformações por causa das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Até hoje. Eu me lembro, anos atrás, tinha um jogador, os irmãos, os mais velhos devem lembrar, tinha um jogador que jogava na seleção japonesa que ele era careca. Ele não tinha um fio de pelo em todo o corpo, não tinha pelo. E ele era a terceira geração da família dele que tinha sofrido o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Ele, como a terceira geração, ele ainda nascia com problemas decorrentes do bombardeio daquelas armas nucleares. A terceira geração. Até hoje o povo japonês tem problemas com isso. Os idosos têm que fazer tratamentos por causa dos efeitos da radiação das bombas nucleares. E as bombas nucleares de hoje, elas são muito mais poderosas do que aquelas que foram lançadas pelos Estados Unidos em 1945. Então o mundo teme uma guerra nuclear, tá? Então, irmão, nós estamos vivendo dias muito complicados. Alguns estão dizendo
né? O Canadá já está dizendo que vai enviar soldados para a Ucrânia. A Holanda está dizendo que também vai enviar. O presidente francês falou que ia enviar, depois recuou, quando Vladimir Putin começou a ameaçar. Então, alguns estão dizendo, irmãos, que até junho, estão falando, não quero assustar ninguém, pelo amor de Deus, viu, irmão? Mas são as especulações. Alguns estão dizendo que até junho o mundo entrará numa terceira guerra. Que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, a nossa esperança é a vinda do Senhor. O mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorar. O que nós devemos fazer é nos santificar, é nos consagrar, é buscar o Senhor, é ajustar em nossas vidas o que não está ajustado e se preparar porque o Senhor está voltando. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus. Senhor, nós bendizemos e louvamos o seu santo nome. Nós lhe agradecemos por mais um tempo debruçado sobre a tua palavra, sobre a sua palavra profética. Pedimos ao Senhor que continue nos iluminando, Senhor, nos despertando, nos ajudando a estar alertas, vigilantes, nos ajudando a olhar para a figueira e todas as árvores e entender em que hora nós estamos da noite. Nos ajuda, Senhor, nos santifica e nos ajude a estar preparados. No teu nome santo nós te oramos e te agradecemos. Amém, meus irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.